Sejam muito bem-vindos ao nosso ESG Cast, o podcast que vai democratizar o ESG. Eu sou a Paola Ribeiro, presidente do Instituto Padrão ESG, e hoje eu estou aqui com a Ana Márcia, que já foi coordenadora, já foi diretora e hoje ela atua como vice-presidente do nosso instituto e também na parte de governança implementando o ESG. Ana, para quem não te conhece, quem que é a Ana? Olá, boa tarde, tudo bom? Vamos lá. Eu sou a Ana Márcia, eu sou uma, vamos dizer assim, uma visionária da educação, apaixonada pela educação, e a minha formação é a pedagogia. Então, eu comecei há 35 anos atrás, já tenho um bom caminho, com a educação infantil. Eu era professora, fiz magistério, gente, magistério existia, tá? Para quem não sabe, era como se fosse um curso técnico de formação para professores, e eu fiz o magistério. Então, eu escolhi, né? Terminei o fundamental, naquela época, ainda oitava série, e fiz o magistério. Ali, assim, eu já era apaixonada pela educação, eu tinha certeza do que eu queria ser professora. Então comecei a minha vida, com 18 anos, eu comecei, peguei uma sala de aula, né, fiz estágio e ali eu não parei mais. Ali a minha vida inteira, a minha jornada foi na educação. Ah, legal. Eu lembro que eu conheci você, né, quando você era coordenadora, eu era professora, e a gente acabou trabalhando um bom tempo junto aí, né? Pensando assim, na parte aí da sua carreira como coordenadora, como professora, né? É, de lá até hoje, já se falava um pouquinho? O que que se falava na época quando você começou ali na carreira na parte de sustentabilidade, meio ambiente? Tinha alguma coisa disso nas escolas? Não era muito falado não, sabe, mas assim, aquele o instinto, a gente sempre tem, assim, o instinto, né. Então, vamos falar das crianças, assim, lá de quando eu comecei, né, os pequenininhos. A minha primeira turma foi uma turma do maternal com 3 anos, as crianças tinham 3 anos, né. Então, nós ensinávamos ali já, né, para as crianças, então, jogar o papel no lixo. Então, acabava então eles lanchavam, terminava o lanchinho ali, então a gente ensinava que tinha um lugar certo do resto né, do orgânico, onde jogar o papel, mas isso era muito intuitivo, ainda não se falava, ainda não tinha aqueles lixos recicláveis, né, colorido, então cada um, né, então aquilo era muito, assim, do professor, né. Nós fazíamos horta na escola, sempre trabalhei com horta em escola, então a gente ensinava uma alimentação saudável para as crianças, né, e a gente colhia, e na escola sempre tinha uma cozinha que nós fazíamos uma sopa com aquilo que nós colhemos. Então, sim, nós já trabalhávamos de uma forma indireta, mas nós já trabalhávamos com a sustentabilidade com as crianças. Legal. A gente pode ver que tem, né, lá para trás, como você disse, de forma intuitiva, essa parte aí de meio ambiente. Aí foi vindo o SG, foi acrescentando mais coisas, né, mais pilares, né, como social, como governança. Da parte do meio ambiente, como você disse, tinha hortas, entre outras coisas. Da parte social, qual que era, assim, o vínculo ou como que a escola tinha, lidava com essa questão social, tanto da porta para fora, com a sociedade em si, e da parte social, a parte para dentro, com os funcionários. Você acha que tinha algum trabalho específico, algo que funcionava como essa parte social? Tinha sim. É interessante, porque quando eu fiz uma entrevista, eu me lembro há muito tempo atrás, e foi a mantenedora que me entrevistou, né, na época eu nem sabia que era mantenedora, e ela fez uma entrevista, e ela me perguntou o seguinte: "Quem é a Ana profissional e quem é a Ana pessoal?", né. E eu achei interessante, e na hora quando você, né, no início de carreira que você tem que responder, você fica assim: "Ai, o que que eu respondo, né?". E eu me lembro que eu falei: "A Ana é uma só", né, a essência da Ana é uma, a Ana professora e a Ana como pessoa, né. Claro que a gente se comporta em lugares, né, tem lugares que a gente tem maneiras diferentes de se comportar, mas a essência é única, e essa foi a resposta que eu dei, né. E quando terminou ela falou: "Você está contratada, porque eu quero pessoas assim, verdadeiras, trabalhando", porque trabalhar com criança, a criança ela é muito esperta.
ela é muito sensível. Então, ela sabe quando você está sendo verdadeiro. E para trabalhar com criança, acho que a gente precisa muito disso, né. E o social, porque assim, a criança pequena, a gente o que que a gente trabalha? A socialização, ensinar o não. A criança, muitas vezes, ela não escuta o não dentro de casa, e ela vai escutar ali na escola, porque dentro de casa, muitas vezes, ou ela é filha única, no máximo 2, 3 irmãos, né, é mais fácil de agradar. Agora você entra numa sala de aula, 20 crianças com valores diferentes, que cada família tem o seu valor, né, Uhum. e ali você tem que ensinar a criança: "Espera a sua vez, agora não pode", né. Legal. Então, você começa a trabalhar, sim, a socialização desde os pequenos, né. Então isso é muito bacana. É, aí essa socialização acaba saindo para fora da escola, né, porque Sim. acaba atingindo indiretamente os pais, a comunidade, o lugar que ela trabalha. Mas teria, assim, alguma ação que a escola faz para a comunidade? Sim, são as festas, né, que a escola faz. Então a escola abre as portas, Dia das Mães, Dia dos Pais, festa junina, é quando a comunidade entra, né, no colégio e vai conhecer, né, ali os alunos, os professores, quem é aquela comunidade dentro da escola, né. Então as portas se abrem para que todos possam conhecer a comunidade escola daquele Uhum. local. Mas essas coisas quando faziam, elas eram parametrizadas, tipo, eram indicadores, colhia os resultados para saber quantas pessoas foram impactadas, quantas pessoas foram atingidas, qual o impacto que isso causou de verdade? Não era. Não era. Foi assim, isso é muito recente, Uhum. né. Nós fazíamos, mas não tinha um parâmetro, não tinha um medidor, né. E isso agora as escolas fazem sim, né, mas no começo não, é muito tempo, lá 30 anos atrás, Sim, então não era, não se falava. sim. É, acho que na verdade essa parte de indicador, agora que vem o pessoal querendo mostrar o impacto, que é onde acaba entrando, né, o trabalho do instituto de poder gerar indicadores para a escola, para a empresa, para eles Exato. poderem ver a quantidade. Então é aí que a gente entra nessa direção aí, né. A importância do ESG. E, assim, muitas pessoas não conhecem, nem sabem do que se trata. Então, eu conversei com alguns mantenedores de escola hoje, falando dos dias atuais, e muitos mantenedores me perguntavam: "Mas o que que é o ESG?", né, e é tão importante dentro da escola, porque as grandes empresas hoje, a grande maioria das grandes empresas já tem ESG dentro, né, Sim. já estão com os eixos bem sustentados ali. Mas aí quando eu falo com escola, falando de colégio, os mantenedores às vezes me perguntam: "O que é ESG? Onde que, né, como que cabe ESG dentro da escola?". E se você olhar, é tudo. Os 3 eixos, né, estão dentro da É. escola. E aí quando eu hoje, né, que entrei, você que me apresentou o ESG e eu me apaixonei, porque eu acho que tem tudo a ver com educação, Uhum. né, a governança, né, assim, você ensinar o adolescente, o jovem, né, o eixo governança, para ele saber o que que é transparência, o que é ética numa organização, nossa, serão adultos que hoje estarão, né, que futuramente estarão à frente de uma sociedade sendo éticos, sendo Uhum. responsáveis. Então, dentro da escola tem que ter o ESG, porque trata de sustentabilidade, meio ambiente, né, nós todos estamos inseridos, trata do social, que é a convivência, como conviver, e da governança, que é o administrativo, a organização, a transparência e a ética. Então, se a gente começa dentro da escola com os 3 eixos, quando eles saem cidadãos formados para a sociedade. Serão estarão inseridos numa sociedade ética, que é o que a gente precisa hoje. Uhum. Sim. É que eu acho que, como a SG vem de empresa, às vezes escola eles têm um olhar diferenciado. Às vezes olha, ah, é para empresa, não é para mim. Uhum. Não é, não tem nada a ver SG para escola. E tem, porque querendo ou não, a escola também é uma empresa. E aí ela precisa da governança ali, tanto pro lado dos funcionários quanto com a parte dos alunos também. Então, a governança, acho que na escola entra em duas formas diferentes, né? Na forma ali para os funcionários, governança dos funcionários,
e a forma ali também para os alunos. Como seria para a escola implementar essa governança? Quais são os desafios? Então, primeiro, né, os mantenedores precisam estar dispostos, né, porque eu vou falar um pouco, assim, da experiência que eu tenho de escolas, e nós temos diversos tipos de escolas. Nós temos escolas, falar de Taubaté, né, eu não sou de Taubaté, mas já moro aqui há bastante tempo, e eu trabalhei em algumas escolas aqui. E cada escola tem a sua vivência, cada escola tem, né, naquilo que eles acreditam, os seus valores, enfim. Então, tem escola que a governança vai bem, muito obrigado, já trabalha dentro de ética, é muito transparente, porque tem que ser transparente com a sua clientela, com os pais, né? Então, o pai chega ali para conhecer a escola, você tem que dizer naquilo que você acredita, o que você, né, o que a sua escola quer para os alunos, né. Então, às vezes, você fala uma coisa, o pai acredita, né, ele compra aquela ideia e depois, não é bem aquilo. Aí começam as reclamações, né. Então, o pai insatisfeito, o aluno insatisfeito, a escola desesperada, né, querendo fidelização de pais. Então, se você no início já fala o que você é, o que você acredita, né, aquele pai vai comprar uma verdade e ele vai estar satisfeito e vai manter o filho ali, né. Então eu acho que a transparência é um dos desafios, você dizer porque: "Ah, porque tem concorrência", então você vê uma escola fazendo uma coisa, você fala: "Ah, vamos fazer também", mas às vezes não é o perfil da sua escola, não é o perfil da sua clientela, então aquilo dá certo lá, mas não dá certo aqui, né. Então o desafio que eu acho é manter a transparência, você ser verdadeiro com a sua clientela. Quem é a sua clientela? Pais, alunos, né, os próprios funcionários, né. Então, quando você me chamou para ficar com a governança, falar de valores, de missão, de visão, por que que eu gosto muito de trabalhar isso dentro das escolas? Porque primeiro a gente tem que saber o que os mantenedores, o que né, a gestão quer para a escola, o que eles acreditam. A partir dali, você vai formando, você vai chegando nos funcionários, e aí você fala: "Olha, se a escola pensa assim, caminha desse jeito, você está dentro? Então vamos lá", porque daí você faz parte daquilo, né. Então quando você já pega uma coisa pronta, você olha, você fala: "Ah, essa é a missão da escola, ah, formar alunos assim, assim, para a sociedade". É isso que eu quero? Ah, então eu estou dentro disso aqui, eu vou vivenciar isso aqui. Não, não concordo com isso. Então eu não tenho nem que começar naquele local, entendeu? Porque muitas vezes você se frustra, porque não é aquilo que você acredita, né? E aí você não passa isso para o seu aluno, para os seus pais, né? E então entra o choque, entendeu? Então é um trabalho bacana, gostoso, mas tem que ser verdadeiro, tem que ser É, então a transparente. governança ela já vai além de só construir um código de ética, né? Muito além. Ela vai praticamente definir o rumo dali do lugar. Exatamente. Porque ela vai ajudar a escolher, tipo, o que a pessoa, o que é o lugar, né? O lugar é o autoconhecimento, mas do próprio negócio, para dali ele partir para outras coisas, né? Por exemplo, para aluno, para pai. Então isso é bem interessante. É muito interessante e muito rico, porque assim, você quando você abre vou falar de escola, porque é o que eu tenho de experiência. Quando você, trabalha num colégio, você abre uma escola, que você conversa com os mantenedores, muitas vezes você compra aquela ideia, porque ele tem aquela paixão e é aquilo que ele quer seguir. Lá na frente ele pode até mudar. "Ah, porque eu acreditava num colégio mais tradicional, mas eu acho que o tradicional está perdendo um pouco a força, porque a gente pode começar a mudar isso por um construtivismo, um interacionista", não importa. Isso também faz parte. Não quer dizer que começou tradicional e tem que morrer tradicional, porque mudanças acontecem, né. Mas o legal é quando você, acredita que aquilo é o melhor, porque quando você acredita, você vai fazer o melhor. Entendeu? Então, independente do método que você vai usar, você vai fazer aquilo que você acha que é o melhor. E aí, os pais, a sua clientela vai ter condições de escolher. "Ah, eu vou escolher aquela escola porque aquela uma cabe no meu bolso", né, então tem que ser muito transparente com valores. Empresa, escola precisa Sim. sobreviver,
né? Então, não adianta hoje você faz um acordo com o pai aqui, né? Fala assim, eu vou tirar, você vai pagar R$ 50 de mensalidade. Aí o pai começa, aí o ano que vem você vai, agora é 200. É. Entendeu? Então é complexo, mas, assim, é gostoso quando você fala isso, mostra, né, que você tem porque você tem que ter lucro, claro, gente, não tô aqui dizendo que não, mas você tem que ser transparente nisso também, porque senão você acaba perdendo. Hoje você tem o aluno, mas amanhã você não tem, se você vai lá. Então, hoje você cobra 50, o ano que vem você vai cobrar 200. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, será que 50? Então, então acho que eu vou cobrar 70 ou 80, porque daí o ano que vem aí eu aumento mais um tanto e, né, do que hoje. Não, vou tirar um descontão. Aí chega o ano que vem, você tira todo esse desconto, É. né? E eu acho que essa parte da transparência funciona bem, porque quando você vai escolher a escola, também em outras escolas que eu já dei aula e tudo mais, eu via lá, tinha uma escola que eles tinham um formato diferente de ensino. Não tinha prova direito, era mais trabalho, era mais sala de aula invertida, em que era mais, pensava mais no protagonismo do aluno, e focava mais também na parte do profissional. Então a pessoa já saía com uma profissão dali. E no caso, o foco era esse, mas o foco não era vestibular, não era. Era o Enem, assim, um pouco, mas vestibular não era o foco deles. O foco deles era a formação profissional. O aluno sair dali formado profissionalmente e já ir para o mercado de trabalho. E o legal da transparência é que nesse lugar, quando os pais iam fechar, era bem claro. Era bem claro isso. Em nenhum momento eles falavam, seu filho vai passar em primeiro lugar no lugar tal. Não, eles falavam, o foco é seu filho sair pronto para trabalhar nessa área que é a área que a gente vem. E funcionava. Então, é o que você falou, tinha transparência, funcionava porque não tinha reclamação desse ponto, porque a pessoa quando comprava, quando ela pagava, ela já sabia que ia ser dessa forma. Então, Então, isso é muito importante, essa transparência. Isso não é só transparência, isso é ético também, né? Porque você vende uma ideia, então você coloca um sistema de ensino e fala assim: olha, aqui vai ter tantas aulas de matemática, no período contrário é só estudo. E aí, quando você vê, não é dessa forma que funciona. Primeiro, não é todo mundo que quer. Então, o aluno, ele tem um colégio aqui em Taubaté, que eu acho que ele é muito ético, porque eu fui lá como cliente, porque a minha filha estudou lá um período, quando ela estava para fazer vestibular, e eu lembro que eu conversei com o mantenedor e ele falou comigo, ele falou assim, olha, ela está disposta a estudar, porque aqui ela vai entrar às 7 da manhã e 3 vezes na semana ela vai sair às 7 da noite. Então ela já sabia o que esperava, né. Então eu quero isso. Então, ela comigo, do meu lado, e ele conversou com ela, né, explicou como funcionava, como era o ritmo, e ele perguntou: "É isso que você quer?" Ela falou: "É isso que eu quero. Então, vamos fazer a matrícula." Então não foi enganada. Então, precisa disso, porque muitas vezes, o pai que quer, não é o filho. Aí o filho vai, aí ele não aguenta aquele ritmo, ele começa a reclamar, aí você vê o adolescente com depressão, com transtorno de ansiedade, porque não era aquilo que ele queria. Então esse diálogo é muito importante entre família, né, dentro da família. Então lá é assim, então a escola foi transparente, ela explicou como funcionava, como era o ritmo, né, e uhum. ela aceitou. Tanto que hoje ela passou numa universidade federal, faz federal, porque ela se dedicou, mas ela queria aquilo, né. Então, o aluno quer isso, ou às vezes você vai para um determinado colégio que fala assim: "Ai, aqui a gente foca em vestibular", chega lá, não é Não focado em pode. vestibular. Aí o aluno vai fazer vestibular, não passa em nenhum lugar e vem a frustração. Família, aí joga a culpa para a escola fala que o aluno não era dedicado, né. Então essa transparência, essa conversa, essa triagem é de extrema importância. Legal, ó, então deu para ver o quanto que a parte da governança do SG ela é profunda, né? Então varia de negócio para negócio. Na escola vai muito além do missão, visão e valores, entra também código de ética, entra transparência de resultado, aluno, pai, professor, entra muita coisa. E aí a gente já falou também um pouquinho do social, do ambiente que você falou que vinha, né? A parte da horta.
E como foi para você, Ana, sair desse mundo de escola e entrar nesse mundo de implementação ESG? Assim, eu já estava com você na Game Skills, né, e lá, assim, é uma escola, né, é profissionalizante e assim, eu não é o que eu falei, eu nunca deixei de estar na educação, e quando você veio com a proposta do ESG, que eu fui me aprofundar, hoje eu faço pós em ESG, né, eu tenho pós em educação inclusiva, porque a governança também tem muito da inclusão, né, e aí eu fui estudar sobre ESG, deixa eu ver o que que é isso de fato, né. Mas no estudo, Paola, eu percebi que eu sempre estive dentro da governança. A partir do momento que eu fui professora e quando eu saí da sala, que eu fui para coordenação e para direção, eu estava dentro da governança. O eixo governança sempre fez parte da minha vida profissional, né? Então, hoje eu fico muito feliz e eu queria que todas as pessoas que trabalham em escola conseguissem ver dessa maneira o quanto o ESG é importante na vida, desde a criança pequena, lá embaixo, né? A criança entra com 2 aninhos na escola e até o ensino médio, o curso técnico profissionalizante, porque ali nós estamos formando profissionais, aqueles que estarão atuando em pouco tempo no mercado, né? Porque o técnico ele é um curso rápido, diferente da graduação, né? Ele é prático, totalmente prático. Então, ali, principalmente nos cursos técnicos, nos cursos profissionalizantes, o SG tem que estar ali assim, o mais rápido possível para que as pessoas entendam a sua missão enquanto cidadão, enquanto ser humano, né? E esses 3 eixos fazem parte disso. Faz você ver o mundo de uma outra maneira, faz você estar inserido e não vendo o mundo de forma como coadjuvante. Você é protagonista da sua vida e do mundo onde você está inserido. E o SG me fez mostrar isso, o SG me mostrou isso de uma forma muito clara. Então eu queria assim que ESG tivesse em todos os lugares, na Na verdade verdade é ele essa, cabe em né? todos os Porque ele lugares, cabe. né? É. Porque quando eu entrei, falei, nossa, né, será que eu vou me dar bem no SG? De que forma? E quando eu comecei a estudar e ver, os 3 eixos estão dentro da escola, estão dentro da educação. É muito bacana, é muito rico, É. né? Quando eu vejo isso, eu falo assim, SG tinha que ser uma disciplina, né? Sim, Igual um a matemática. projeto separado. Porque projetos hoje tem os temas Sim. transversais que estudam meio ambiente, estudam projetos de Sim. reciclagens, os grêmios estudantis que fala de governança, ensina o jovem a ser líder, né, uma liderança sustentável hoje, que a gente fala muito, mas eu acho que falta ter uma disciplina, igual tem matemática, igual tem português, igual Aham, tem história, obrigatória. obrigatório, porque ela é muito importante. E assim, não que as outras não sejam, mas você ensinar a criança, o adolescente, você ensinar até mesmo o adulto, porque muitos não tiveram oportunidade de fazer um curso técnico quando adolescente e vai fazer na vida adulta. Então, ensinar isso, que ele está inserido na sociedade, que ele faz parte e que a partir dele as mudanças precisam acontecer, isso é muito rico, Sim. né? Mas falando em disciplina, eu até lembrei, né, que eu já dei aula de meio ambiente, legislação, essas coisas assim. Aí até tinha uma parte que a gente explicava lá como veio vindo, né, esse assunto, né? Então, primeiro teve as primeiras discussões lá atrás, aí teve uma época que primeiro falava muito de conscientizar a parte de não gastar muita água, daí tinha conscientização na televisão, né? Ah, não gasta água, economize água, desligue a lâmpada ao sair do cômodo, desligue a torneira. E aí depois também veio a questão, não joga lixo na rua, não joga, tem que jogar lixo no lixo. Aí depois veio as cores da lixeira, tudo mais. Foi evoluindo e hoje, se você for ver, já não é mais só isso. Quando você pega, já é um ecossistema todo, igual virou uma sigla, SG. Então, caberia, sim, uma disciplina. Acho que Eu acho que seria bem caberia. legal, caberia, seria bem interessante. Seria muito importante. Igual eu falo, tem algumas disciplinas que fogem, que fazem falta, né? E a SG hoje tinha que ser uma disciplina, porque quando você trata do social,
você pode colocar ali uma disciplina de lei de trânsito, né, ensinar desde pequeno, né, e hoje não teriam tantos acidentes, não teriam tantas imprudências, né, dentro no trânsito. Então eu acho assim, é um projeto, vamos fazer um projeto, eu acho que não teria que ser projeto, eu acho que teria que ser uma disciplina mesmo, né, o direito do consumidor, você ser um consumidor consciente daquilo que você está consumindo, porque a gente ensina, você lembrou de uma coisa bem bacana, a gente ensina, então, eu lembro que a gente fazia as etiquetinhas de apague a luz ao sair do ambiente, né, não desperdice água, retire só uma folha do papel ali, da toalha de papel. Então, assim, você ensina, mas isso assim, como eu falei para você, quando a gente começou era bem intuitivo, porque não tinha uma você não tinha uma sequência ali que você tinha que ensinar para as crianças, né. E eu me lembro que eu sou de Juiz de Fora, né, eu sou mineira, e o meu pai, né, meu pai hoje tem 88 anos, e eu me lembro que ele fez um projeto, esse projeto do meu pai já deve ter mais de 50 anos, ele levou para a prefeitura de Juiz de Fora, para que, eles colocassem as lixeiras, e ainda não tinha nem cor, né, mas ele achava importante ter as lixeiras nas praças, nos lugares públicos, então ele fazia palestra em escolas. E depois, quando eu vim para Taubaté, que eu comecei a dar aula, né, aqui num colégio em Taubaté, eu dava aula para o fundamental, então fundamental do primeiro ano, né, do hoje primeiro ao quinto ano, eu e a minha irmã éramos professoras no mesmo colégio, nós levávamos o nosso pai para ensinar as crianças a fazer sabão. Legal. Então meu pai ensinava as crianças a reciclar, fazer sabão, porque dentro da minha casa a gente sempre teve muito isso, porque partia dele, né. E assim, falar que ele tinha um estudo de engenharia ambiental, não. Então e ele já se Já preocupava era com o meio dele, né? ambiente, já era dele, e ele passou isso para os filhos, nós passamos para os nossos filhos e passamos também para os nossos alunos. Tá Então legal. isso é muito bacana. Pensando assim, né, no começo a gente abordou bastante lugar, né, quando começou com essa ideia de SG e tudo mais. Qual é a maior dificuldade de poder chegar com o SG nas escolas? É, não é fácil, né, porque, assim, primeiramente, as pessoas querem saber quanto vai custar. Primeira coisa, quanto isso vai custar? Isso vai ser caro, né? E aí a gente explica, não, né, o que que é caro para você, né? E depois é a mão de obra, as pessoas acham que vai dar muito trabalho, as pessoas não querem trabalho, né? Mas se elas enxergassem o SG como ele é, se implementasse hoje, amanhã não teria trabalho. Essa é a verdade, né. Então, é extremamente, importante conhecer, saber o que daí as pessoas vão ver que o valor não significa, que o valor Qual é seria, outro. assim, então, pensa assim, o valor realmente, se você for pensar no tudo que vai ter, né, vai trazer para o De lugar de benefício. benefício, de impacto, não só para o lugar, mas impacto no ambiente social, na própria governança do lugar. Qual seria, os benefícios do lugar que implementasse? Então, primeiro, se a gente for falar de financeiro, por exemplo, se você faz um trabalho com os funcionários, com os alunos, com os professores, na parte, assim, de não desperdiçar água, no final do mês, a conta de água vem muito mais baixa. Se você ensina a importância, de economizar energia ou de mudar hoje a escola, a energia elétrica e colocar uma energia mais sustentável no final do mês, aquela conta vem muito mais baixa, né. Se você ensinar, onde jogar o lixo correto, a coleta do lixo, os resíduos, reciclar o lixo, no final do mês aquela conta vem bem mais barata. Então os benefícios são muitos, e isso porque eu não falei ainda que hoje as empresas que têm o ESG, elas conseguem, descontos em impostos, né. Então além de tudo, além de você ter uma economia, no final do mês, no seu bolso real, você também tem isenção de impostos quando você realmente tem o ESG na sua empresa. Então são benefícios, assim, que hoje as pessoas talvez não saibam, mas precisa começar a conhecer, né. Nós estamos aqui para divulgar e mostrar o quanto é importante você ter ESG dentro da sua empresa.
Você pega, por exemplo, tem um pilar, né, do meio ambiente, a gente tem uma parte que dá para aplicar em alguns lugares, que é a diminuição de resíduos, né? Então, a gente começa na contagem ali dos resíduos do lugar, faz a conscientização e depois a gente continua contando. Então, no período ali de um ano, 6 meses a um ano, a gente vê se fazendo isso, aquele lugar reduziu mesmo ou não, se ele reduziu quanto, porque se você não tem o parâmetro de como era, você não vai ter o parâmetro de como ficou, você não tem a quantidade. Então, o legal da implementação nossa do ESG é isso, é você ter o indicador, você sabe quanto estava e quanto ficou. Mas para isso, como você disse, o lugar tem que comprar a ideia, ele tem que entender o quanto é importante, senão não funciona. E aí, às vezes, a mão de obra, mas eu vou ter que parar para contar quantos sacos de lixo eu gastei nesse mês. Eu vou dar um exemplo, né? Nós implementamos SG na escola de São Paulo de Caçapava, né? E o que foi muito legal, assim, os mantenedores lá abraçaram a ideia. Hoje é o crack de fábrica de craques, né? Ela já não usa nem mais a bandeira do São Paulo. Hoje eles têm a bandeira própria. Então, quando nós fizemos lá atrás, era a escola de São Paulo de Aham. Caçapava e hoje é a fábrica de craques. E eu me lembro que a gente começou exatamente, né, com a ideia do resíduo, do lixo. Então, era tudo misturado, né? Então eles não tinham. Hoje está bacana, tudo separado. E o mais importante que isso, olha o que é a conscientização. Porque quando o funcionário viu que ali ele podia se beneficiar, ele mesmo toma conta, e aí ali ele mesmo vende, então as latinhas ali ele recolhe, ele mesmo leva para vender, né? Então ele viu ali um benefício para ele e eles concordaram, né, os mantenedores falaram, não, ele perguntou, posso, as latinhas eu posso tomar conta, eu posso ensacar, porque eu tenho um lugar para vender, e aí eles falaram sim. Então, hoje as latinhas funcionam assim. Então, ele vê um aluno lá da escolinha jogando latinha no lugar errado, ele vai lá, não, não é, por favor, aqui. Então, vai conscientizando, né? Então, o funcionário está conscientizado e está conscientizando os alunos. Daqui a pouco, não vai precisar mais mostrar o local, o próprio aluno vai chegar e vai jogar no lugar certo. E o legal deles também, acho que foi a visão que teve dos clientes deles em relação a eles, né? Que eu lembro que quando eles postaram, a gente fez até o podcast deles e tudo mais, teve bastante repercussão, né? E aí entra na parte ali dos pais, a questão dos valores, questão de estar alinhado, então isso deu resultado também, né? Isso deu muito resultado, é muito bacana, porque é exatamente isso, essa confiança que se ganha, né, quando você mostra os seus valores, é o que eu falei de escola, que você é transparente, então você ganha confiança dos pais, dos alunos, e o interessante é que eles compraram tanta ideia que hoje, se você entra lá nas redes sociais, sempre tem uma dica de cidadania para os pais, para os alunos, né? Os pais conhecem os valores da escola, então ele vai lá, quando ele chega lá, ele fala: "Poxa, que bacana, meu filho, ele não está aqui só jogando futebol, só aprendendo técnicas de futebol, ele está aprendendo a ser um cidadão também, né? E meu filho sai daqui sendo uma pessoa inserida na sociedade, sabe conviver com as outras pessoas. Então isso é muito rico, né? Acabou se tornando um diferencial, né? Se tornou um diferencial. Então, quem tem SG tem o diferencial. Se hoje a gente procura tanto diferencial, né? Então tá na hora de todo mundo conhecer o SG para realmente incrementar o diferencial na sua empresa, na sua escola. Então, viu? Quem tem escola, se quiser procurar a gente, né, para poder implementar o ESG, a gente pode fornecer todo o suporte para a implementação do ESG, o DS, né? Selo de certificação ESG que a gente tem, até o da Escolinha de São Paulo, eles têm o deles, né, para a Isso. fábrica de craques. Então, é uma coisa bem legal. E, Ana, para trabalhar assim no ESG, então você conheceu o ESG, entrou tudo mais. Hoje a gente é uma associação, né? O Instituto é uma associação, ele é para a sociedade, para mim foi algo novo. Como foi para você trabalhar no formato de associação? Então, é novo, muito novo também, né? Porque a associação não tem um dono, né? Então, somos todos associados. E eu saí totalmente do CLT, né? Uma funcionária CLT, sempre trabalhei na rede particular.
E quando eu fui para a associação, eu tive que me debruçar, tive que aprender o que que era, né. E nós tivemos um suporte muito grande da Nádia, nossa advogada. Terceiro setor para mim também era uma coisa muito nova, porque, né, eu não fazia parte dessa vivência, mas ainda estou aprendendo, por isso que eu fui atrás, fui fazer uma pós em ESG e tudo que eu vejo de associação, como que funciona. Então tem conselho, né, tem os associados. Estou aprendendo, ainda sou uma novata. Se for parar pra pensar, a associação tem tudo a ver com a SG também, né? Porque não faria sentido ter uma implementação ESG privada. Acho que tem tudo a ver com a associação. Porque pega a social, a governança, a transparência, é o ESG em si, dentro de uma associação, né? E o legal é que as pessoas podem participar de várias formas, né? Sim, é o ESG na prática, né, a É o gente fala ESG o na ESG na prática, então ela prática. pode ser voluntária, a gente tem o formulário lá de voluntário, no nosso site a pessoa pode ser voluntária, se ela quiser, eu quero ser voluntário nas ações que vocês vão fazer, pode. Eu quero ser um associado, o associado é legal que se a gente tiver projeto, se precisar de mais pessoas, a gente tem um banco de dados de pessoas, e a Sim. pessoa paga só R$ 30 por mês para ser associado. Eu quero participar, ser efetiva, ela entra primeiro como associado colaborador, contribuinte, depois ela vira efetivo. Eu só quero pagar e não quero fazer nada. Pode também. Só quero ajudar a causa de vocês. Uhum. Pode também. Sim. Então, isso é legal, né? Porque acaba que é o ESG. A associação é o ESG. É algo novo, né? Eu lembro quando a gente foi na Nádia, cada palavra que ela falava eu não sabia Não, nenhuma. tinha que anotar, né. Tinha que Deixa eu anotar. anotar, Pega depois o eu vejo o caderno. que que é isso, né. É tudo novo. Mas assim, apesar de novo, é novo, é um novo não muito novo, é uma coisa meio assim, porque quando você se debruça, fala: "Nossa, eu já vivenciei isso. Ah, na escola eu vivia isso. Ah, na escola eu trabalhava isso com os alunos", e depois como coordenadora, eu fazia isso com os professores, né. Trabalhei um período como coordenadora, isso foi muito rico também, né, aquela equipe unida em prol dos alunos, em fazer o bem, principalmente no técnico, que a gente sabia que ia colocar aqueles alunos no mercado de trabalho, né? Eu sempre deixava isso muito claro. Vamos colocar os melhores no mercado de trabalho, vamos fazer esse povo ser ético, esse povo ser responsável naquilo que eles estão se propondo a fazer, né? E todo mundo abraçava a ideia e fazia e dava certo, né? A gente já fazia, ou as pessoas já fazem SG, só não sabe o que Só é não SG. sabe o que é esse É, jeito, só exatamente. não sabe, só não parametriza, nem põe indicadores, é o que falta. E é o É. que dá pra gente completar e acabar ajudando. E aí fica a dica, né, hoje nós podemos certificar as empresas, escolas com SG, e quem tem SG realmente, que tem na prática, que vivencia, que faz, tem os seus benefícios aí, procura saber e pode nos procurar também, que estamos aqui à disposição. Tem alguma coisa que você queria falar, não falou, a respeito de SG ou você? Eu acho que eu falei um pouquinho de tudo, da minha trajetória, das escolas, né? É o que eu falei, algumas escolas já vivenciavam alguma coisinha ali, outra ali, precisa só aprimorar, né? Outras precisam bastante, né? Então, fica a dica, procura a gente, porque SG é o futuro, né? Nós temos uma meta aí para 2030, da ONU, né? Então, o Brasil precisa cumprir, já que faz parte, já que está ali, né? Já que está dentro, né? Da ONU. Então, vamos fazer o nosso melhor, vamos fazer o nosso país ser um país que dá orgulho para os brasileiros, né? Que vamos ser realmente sustentáveis, vamos ser éticos, vamos ser transparentes em tudo que a gente faz. Eu acho que a dica é essa, ética e transparência é o mais importante, né? Legal. Então, eu queria agradecer a sua presença, ter tirado seu tempo para vir aqui falar um pouquinho com a gente da sua trajetória sobre a SG, né? Muito obrigado. Queria agradecer o pessoal também que está assistindo, quem vai ainda assistir. Nós temos mais episódios, tem mais pessoas ainda para ser entrevistada pela frente, então tá bem legal aí o nosso rumo aí do ESG Cast. Então acompanhe a gente nas redes sociais, no Instagram, Instituto Padrão ESG, no YouTube também, @lá Instituto Padrão ESG, que lá a gente tem vídeos sobre ODS,
tem o podcast em si, com pessoas aí da área, pessoas que acabam entrando nessa área de ESG, vêm contar um pouquinho de história pra gente. E eu espero vocês aí no nosso próximo podcast, onde o Instituto Padrão ESG vai estar democratizando o ESG e a sustentabilidade. Até lá. Tchau.